Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma Chazada de Bola, hoje com o Nelson Azevedo. Nelson, como é que estás? O que é feito do Nelson? Como é que andas a planear a próxima época? Olá, Tiago. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Em off já te fui dizendo o quão importante são este tipo de espaços, porque lá está, enquanto na quarentena nós tivemos aqui imensos programas onde até nos perdíamos em qual é que nos fixávamos. A realidade é que alguns vão continuando, mas muitos outros vão desaparecendo, e eu acho que verdadeiramente importantes são estes espaços em que todos temos acesso e que, de certa forma, podemos, se o entendermos, ouvir e quem está deste lado, neste caso, deste lado. Por isso, muitos parabéns pelo programa e pronto. Em relação a mim, o que é o futebol, não é? O futebol para mim, como todos nós, lá está, não, ou como 90% não fomos jogadores profissionais de futebol, mas todos nós jogamos. A realidade é essa. Eu não fugi a esse caminho. Comecei por aqui na minha zona jogar com amigos, bairros contra bairros ou ruas contra ruas, que era ultra divertido e ultra competitivo. E entretanto, depois acabo por ingressar aqui num clube de futsal, na realidade, que tem um impacto, foi só um ano nos infantis, mas que teve um impacto tremendo depois naquilo que eu concebo a formação do próprio atleta. Depois estou um ano, passo nos iniciados para o Linda a Velha e jogo lá até ao segundo ano de sénior. No entretanto, ainda tive a oportunidade de sair para o Belenenses, ou seja, curiosamente são clubes que depois eu estive enquanto jogador, ou que tive a oportunidade de estar enquanto jogador e depois que estive a representá-los enquanto treinador. E ali nos juvenis, ou na transição dos iniciados para os juvenis, tive essa oportunidade. Mas bem, hoje em dia o acompanhamento familiar que existe hoje em dia não era o que havia no passado, e esse motivo fez com que eu não pudesse estar lá. Entretanto, faço até ao segundo ano de séniores, feminina. Quando entro para a faculdade em Rio Maior, em que optei por seguir a área da psicologia do desporto e do exercício, decido nesse ano ir para a área de treino. E então integrei a equipa técnica do meu treinador de sempre, de formação, foi o que me acompanhou durante muitos anos, que era o Mr. Carlos Magalhães. Integro a equipa técnica dele nos júniores, onde estávamos na altura na primeira divisão distrital, e foi um caminho muito, muito, muito positivo e muito engraçado, porque acabámos por subir com a equipa da primeira divisão à divisão de honra, e depois da divisão de honra à segunda divisão nacional, fazendo um campeonato na segunda divisão nacional muito, muito, muito interessante. Foi de facto uma pessoa que me marcou muitíssimo, ainda hoje, sobre aquilo que é a minha concepção e o gosto que eu tenho do jogo, de ver as equipas a jogar. Ou seja, ele influenciou-me de tal forma que a forma como eu hoje gosto de ver uma equipa a jogar tem muito por base aquilo que eu não sei como é que ele fazia, não me lembro de exercícios, não me lembro mas lembro-me que ele apelava muito à qualidade de jogo, ou seja, apelava muito àquela ideia de que não basta ganhar, nós temos que ganhar com qualidade, temos que ser competitivos, temos que ser, quando tivermos bola. Bem, todas estas ideias que hoje em dia toda a gente fala disso, mas ele na altura, ou seja, há mais de 20 anos, ele já nos pedia. E a realidade é que depois acabava por ter resultados, como eu estava a dizer. Entretanto,
Quando eu integro a equipa técnica dele, seguimos. Quando estamos eu entro na faculdade, e os treinos eram à noite no Linda a Velha, e eu aquilo em Rio Maior, eu não sei se sabes a distância mais ou menos de Lisboa, mas aquilo são 100 km para cima e 100 km para baixo. No qual eu ando, eu faço licenciatura e mestrado, o primeiro ano de mestrado, porque depois o segundo era de estágio, e eu faço 4 anos a ir todos os dias de Rio Maior para Lisboa, para Linda a Velha, sempre com este objetivo. Entretanto, aquilo pronto, passou-se, eu acumulo na altura de lá também, que foi a minha primeira experiência enquanto coordenador técnico do futebol, de formação, e pronto, depois entretanto deixo os séniores, porque tinha o estágio para fazer, tinha esta parte da coordenação, sentia que precisava de outros estímulos. Entretanto, estou um ano, no meu último ano de Linda a Velha, só enquanto coordenador, e a realizar o estágio, e depois surge a oportunidade, a partir eu recebo o Pedro Figueiredo no Linda a Velha, ele entra dentro da minha estrutura, eu enquanto coordenador, e ele na altura integrou uma equipa de infantis, penso, e pronto, e depois a partir daí surge uma empatia tremenda, ainda hoje é uma das pessoas que é um grande amigo meu, em que depois ele no final desse ano, ou passado 2 anos, me propõe de irmos para o Belenenses. Pronto, nós seguimos para o Belenenses, entretanto, eu já conhecia lá o responsável pelo futebol do Belenenses, a pessoa que estava à frente daquele projeto. Ele sabia do meu trajeto enquanto treinador no Linda a Velha, nos júniores e nos séniores, e propõe-me, na altura, estar lá também como coordenador do futebol de formação. Eu aceitei, mas aquilo depois acabou por durar pouco tempo, por questões que pronto, que não merecem estar aqui a discutir. Nós passamos dos iniciados, dos infantis para os iniciados, e depois, na altura, nos júniores, há uma alteração em que o Marco Paulo assume a equipa dos séniores do Belenenses. Entretanto, assume o Sousa. O Pedro estava lá a fazer estágio, passa a treinador adjunto, e era necessário mais uma pessoa, e então o Pedro sugere ao Sousa a minha pessoa, e eu passo depois então para aquela equipa técnica. Estamos lá 1 ano, 2 anos nos júniores. Entretanto, conhecemos o Pedro Silva, que foi para lá enquanto coordenador e treinador da equipa de juvenis, dos júniores B. Pronto, e cria-se ali uma grande empatia entre todos. Falava-se verdadeiramente de futebol. O Pedro tem uma experiência vastíssima ao nível do futebol de formação, um conhecimento daquilo que é o futebol de formação, e agora não só, porque ele está na Suíça ao nível sénior, muito, muito rico. Ele sabe verdadeiramente o formar em noutros países da Europa. E pronto, e depois aquilo foram 2 anos ali muito, muito positivos entre todos, a partilharmos muito, éramos verdadeiramente ali, aquele departamento de futebol juvenil era verdadeiramente uma família, e que acabámos por até ter resultados interessantes. Depois pronto, eu estava nos júniores do Belenenses, que nós treinávamos à tarde, mas eu como estava já nos salesianos, nos salesianos, havia dias que eu não conseguia ir aos treinos do Belenenses, então surge a possibilidade, o Silva convida-me, surge a possibilidade de irmos para o 1º de dezembro, a primeira experiência dele a nível sénior, e pronto, ele acabou por me convidar, e como os treinos eram de manhã, eu poderia manter os salesianos, e aquilo um projeto já mais à frente, e eventualmente, se entenderes, falamos um bocadinho disso. Seguimos juntos. Fazemos uma belíssima época no 1º de dezembro. No final desse ano
fruto desses bons resultados, convidam o Pedro Silva para ir para o Mafra, que na altura tinha descido de divisão da segunda Liga. Seguimos para o Mafra, fazemos uma realidade e um contexto completamente diferente daquele que nós tínhamos encontrado no 1º de dezembro, e pronto, e ainda assim não atingimos os nossos objetivos, que eram ir à fase final, e isso é o que vai ficar na história, mas bem, também como em tudo na vida, depende da perspectiva de como vemos as coisas, e a realidade é que fizemos os pontos mais do que suficientes em condições normais para passar à segunda fase. A realidade é que não deu, tínhamos que fazer mais, ponto final, parágrafo, e seguimos. O Pedro, entretanto, no final desse ano, segue para a Suíça, e o Pedro Figueiredo, recebe um convite, uma proposta do Cova da Piedade para assumir a equipa B. O Cova da Piedade B, que era uma equipa nova, ia entrar na segunda divisão distrital. Nós fomos ele convida-me, eu aceito. Aliás, na altura aceito, porque foi uma situação que até tive a oportunidade de ir dar um salto para uma liga profissional, no caso para a segunda liga, mas que também por motivos familiares as coisas não se proporcionaram dessa forma, e pronto, e fomos para ali, e foi se calhar o projeto que mais, como é que eu ia dizer, que mais se assemelha àquilo que deve ser um projeto de equipa B, e uma equipa na realidade de formação, em construção. Porquê? Porque nós tínhamos condições muito melhores do que a maioria das equipas. Só havia uma equipa na altura que tinha condições financeiras melhores do que as nossas. Apesar de depois de muita gente, as pessoas às vezes perdem-se um bocadinho daquilo que são as capacidades nas fases finais. Há muita gente que perde determinadas noções e oferece mundo e fundos, mas nós claramente éramos a segunda equipa que tínhamos, ou seja, era a nossa obrigação nós termos subido divisão, termos sido campeões como fomos, mas então era necessário aqui acrescentar algo melhor, e o algo melhor era, lá está, o ganhar, como eu dizia anteriormente, não bastava ganhar, nós tínhamos que ganhar com qualidade, com qualidade de jogo, com domínio, com controlo, com uma equipa que individualmente conseguisse crescer dentro do jogo, porque a vida daqueles rapazes, a realidade é que no treino não era nada fácil. Eles passaram, quem olha para aquilo pensa que aquilo era chegar lá, pôr a bola a andar. Não, aqueles rapazes verdadeiramente sofreram nas nossas mãos, porque tiveram um ano muito difícil mesmo. Aliás, há muitos deles que devem olhar para mim e para o Pedro Figueiredo e que nos devem odiar de cima a baixo. Mas a realidade é que que as coisas, se calhar podem pensar isso, foram aqueles que depois no final do ano acabaram por ter ou contratos profissionais assinados, ou sair de uma segunda divisão distrital para segundas ligas. Eu lembro-me do caso do Bacaramoco, que era um extremo rapidíssimo que nós tínhamos, que era o primeiro ano que estava em Portugal, que sai da segunda divisão distrital para a segunda liga, para o Varzim, e entre outros que vão para o Campeonato de Portugal, e aqueles que ficaram no Cova. E esse, de facto, foi o nosso, foi a nossa moeda de troca para com aqueles rapazes. Evidentemente não foram todos, mas isto no futebol é assim, não podem lá chegar todos, ou não, é impossível chegarem lá todos, mas esse foi de facto o nosso grande mérito, e pronto, eles, e assim foi. Depois, termino. No ano a seguir, o Pedro recebe o convite para ir para Cabo Verde, e eu acabo por me dirigir e dedicar muito mais a este projeto dos salesianos, sendo que a meio do ano me surge a possibilidade, por parte do presidente do Linda a Velha, os séniores estavam
numa situação muito, muito, muito difícil, e ele desafia-me para que eu pudesse assumir a equipa. Eu sempre tive presente, e há bocado ainda te dizia isso, eu sempre tive presente, eu não tenho desejo de ser treinador principal, verdadeiramente não o tenho. Porquê? Porque acho que o treinador principal hoje em dia, naquilo que é a indústria do jogo, está muito mais preocupado com outros fatores e outros elementos do que aquilo que é propriamente o treino, o desenvolvimento do nosso jogar, o desenvolvimento da construção do próprio treino. Bem, e isso é o que me verdadeiramente me apaixona, e tenho seguido esses meus amigos, quer o Sousa, quer o Pedro, quer o Pedro Figueiredo, o próprio Mr. Carlos Magalhães, segui-os sempre com uma fidelidade brutal, porque é evidente, é efetivamente isto. E então surge esta possibilidade, e eu, para não morrer estúpido, como se costuma dizer, decidi aceitar. Decidi aceitar e decidi perceber, porque às vezes nós, quando estamos numa equipa técnica, é fácil dizermos para nós próprios ou para o treinador principal que a nossa decisão era outra. É muito fácil. Ele toma uma determinada decisão, porque a realidade é essa. A decisão, aos olhos de todos, é do treinador principal, e nós temos que ser elementos que sejam positivos para que ele tome boas decisões. Mas, como é lógico, nós nem sempre estamos de acordo. E é fácil para nós dizer que, boa, parabéns. Fazíamos de outra maneira, né? Olha, não tinha feito assim, mas pronto. Quando aquilo corre bem, que não é verdadeiramente aqui o caso, mas quando aquilo corre bem, é fácil não pegar naquilo. Mas quando aquilo corre mal é que é um problema. E depois vem aquelas questões que não é nunca foi o nosso caso, graças a Deus, mas que podem-se levantar aquela, se tivesse ido por aquilo que eu tivesse dito, tinhas ido, que não foi o caso. Mas às vezes ficava aquela questão na nossa cabeça, que é, epá, mas porquê que tu não tomaste essa? E ele explicava-nos, e epá, não pode ser, pois, não sei. E eu assim, não, eu tenho que viver esta experiência, e ainda por cima vou viver esta experiência num contexto difícil, num contexto de adversidade tremenda, porque o Linda a Velha estava em último lugar, com um ponto, penso, com uma série de golos feridos, tinha um gol marcado livre, e eu, epá, vamos lá. Já tomaste decisões, né? E vamos tomar decisões em contextos difíceis, onde não havia dinheiro, epá, não havia um plantel equilibrado, não havia um defesa esquerdo, por exemplo, dentro de um plantel, havia um conjunto de egos tremendos dentro do plantel, epá, porque depois lá está, e isto é a realidade mesmo, que é, quanto mais baixo, na minha opinião, ok? Quanto mais baixo nós estamos, a nível distrital, os egos dos jogadores parece que são maiores. Parece que é mais difícil lidar com eles. E depois, eu tendo conhecimento disto e a juntar ao facto de ser um apaixonado pelo clube, porque é verdadeiramente um clube que eu gosto muitíssimo, por toda a ligação que eu tenho com o clube, eu não iria compactuar com tudo, menos com trabalho, dedicação e empenho, etc, etc. E se calhar esse foi o problema. Se calhar não. Esse se calhar foi um dos problemas de nós, naquela fase final, não termos conseguido virar. E pronto, e foi basicamente isto. Nós fomos lá para o Linda a Velha, conseguimos trazer 2, 3 jogadores conhecidos meus de outras realidades, dos júniores na altura do Belenenses, etc, etc. Conseguimos fazer golos, conseguimos fazer grandíssimos jogos contra boas equipas, que aliás há imagens disso na internet, e relatos de treinadores adversários na altura do Pedro Pinheiro, que subiu o Sintra Futebol, foi o Sintra Futebol que subiu, e claramente nós éramos a equipa para eles mais difícil, porque na realidade os jogadores tinham tínhamos uma forte capacidade de nos organizarmos, mas depois havia um envolvimento brutal. Éramos poucos a lutar para o mesmo lado, porque éramos verdadeiramente poucos, mas
foi de uma união e de uma capacidade de luta brutal. E nós depois acabámos por não conseguir, descemos de divisão nesse ano, mas também a realidade é que no ano a seguir, uma equipa que desce da Pro Nacional para a primeira divisão, no ano a seguir coloca jogadores no Campeonato de Portugal. E pronto, e esse foi algo que não me deixa satisfeito, porque evidentemente o objetivo maior não foi conseguido, mas a realidade é que se conseguiu ajudar, tal e qual como tinha sido no COVA, tal e qual como foi no 1º de dezembro, e tal e qual como tinha sido no Belenenses e noutras fases, conseguimos ajudar a desenvolver atletas. Posto isto tudo, para terminar, concluí a minha formação em Psicologia, fiz a minha formação na área do treino desportivo, fiz também as minhas formações na área de treino individual, onde fiz 2 cursos internacionais de desenvolvimento individual de atletas. E pronto, e aqui estamos dentro de um projeto que é verdadeiramente interessante e à espera que as coisas que um dia possamos atingir o nosso sonho, que é experimentar aquilo que é a alta competição, porque acredito que temos condições para poder chegar lá e pelo menos fazer um bom trabalho. Pergunto também a nível aqui do Colégio Salesianos, que já estás há muitos anos, como é que é esse projeto, se quiseres falar um bocadinho também para ter noção, e que tens acompanhado desde a altura do Belenenses, ou seja, já talvez uma década. Sim, há muitos anos. Opa, é assim, o tempo permitiu nós podermos pensar nas coisas de uma forma muito profunda, que nos leve depois a tomar decisões que sejam elas muito mais sustentadas. O que não quer dizer, eu quando digo que são sustentadas, não quer dizer que sejam certas, atenção. Agora, tem uma razão convicta de elas serem tomadas. Ou seja, quando me perguntam ou quando nos perguntam porque é que nós fazemos as coisas nos Salesianos daquela forma, nós sabemos exatamente dizer o quê. E antes de mais, deixa-me dizer que este trabalho não é um trabalho, aliás, não é meu, não é de todo meu, eu fui convidado a posteriori. Este trabalho foi lançado dentro da escola pelo Diogo, que é professor de Educação Física, pelo Diogo Vieira e sobretudo pelo Rui Santos, e que depois, sobretudo nós, os 3, também na companhia de um professor que também está lá há muito tempo, um treinador que é o Marcos, vamos os 4 acabando por desenvolver. E aquilo que na altura nós fomos percebendo, ou seja, aquilo é uma escola de futebol dentro de um colégio, ok? Nós temos ali os Salesianos do Estoril, há uma atividade extracurricular entre muitas outras que existem dentro da escola e uma delas é o futebol, que por si só já gera alguma competição naquilo que é o recrutamento E depois, quando a realidade, quer queiramos, quer não, é que de fora, por muito que a escola seja aberta a alunos de fora, e que nós temos lá alguns, a realidade é que não vêm muitos, não vêm na quantidade, eventualmente, que nós achamos que poderia ser benéfica para muitos jovens que por aí andam. E nós estamos situados ali, depois, e isto também é importante para aquilo que eu te vou dizer, nós estamos ali com o Estoril Praia a 2 minutos a pé de nós. Ou seja, aquilo... vamos falar dos Salesianos do Estoril, ou falamos do Estoril, as coisas à partida. Então nós sentimos a necessidade de nos tentarmos diferenciar de alguma forma. E deixa-me de contar isto porque parece-me que é verdadeiramente importante, que é, quando nós falamos em formação, é importante perguntar o que é a formação. E quando nós perguntamos o que é a formação terá que ser, na minha opinião, algo muito maior do que definir planos, do que definir métodos, do que definir filosofias. Eu acho que é importante que nós nos possamos analisar o contexto, ou seja, analisamos o contexto onde nós estamos inseridos. No caso dos Salesianos, é um espaço que foi aberto dentro de um colégio, dentro de uma escola normal, que vai da pré até ao 12º ano,
que claramente o objetivo daqueles pais, quando colocam ali os filhos, é que eles sejam melhores cidadãos, melhores homens, bons alunos, etc, etc, e que quando os colocam nas atividades extracurriculares, numa fase inicial, é só para eles se divertirem. Depois, quando aquilo começa a correr bem, as coisas aí já é um bocadinho diferente. Ou seja, e nós partimos desse pressuposto. E eu vou fazer só aqui um parênteses para te dizer, eu não sei se tu viste uma notícia que saiu no sábado sobre o Verón. O Verón está atualmente nos séniores dos Estudiantes de La Plata e saiu uma notícia qualquer de que, basicamente, ele dizia que a notícia dizia que 80% dos jovens dos estudiantes de La Plata voltaram a estudar. Ou seja, que a grande maioria não estudava. O que é que isto quer dizer? Para mim, o que isto me quer dizer é exatamente isso. É que todo o projeto que foi criado naquela realidade dos estudantes de La Plata foi criado e definido para um contexto específico. E aquele contexto específico foi aquele. Ou seja, com certeza que isto é um prémio tremendo para eles, para além das vitórias que têm que ter para serem competitivos e ainda para mais sendo uma formação num clube desportivo, é importante que produzam verdadeiramente atletas, mas eles sabem que se formarem homens também, se calhar vão ganhar muito mais dinheiro com esses miúdos. Então esta notícia do 80% dos atletas, dos estudiantes da La Plata voltaram a estudar, é algo que nos demonstra claramente o que é a formação. O que é que deve ser? E a realidade é que os salesianos acabaram por ser isso. Ou seja, nós criamos ali condições, basicamente, para que possamos receber todos os alunos, internos e miúdos que venham de fora, que criamos as condições competitivas em treino para que eles possam ser e preparar-se para ser melhores homens. Porquê? Porque no treino e no exercício está o desafio, está a pressão, está o saber reagir a adversidades, como em qualquer exercício. Mas lá está, isto pode haver em qualquer exercício, a forma está no feedback que tu dás para ir buscar essa componente do exercício. E pronto, e basicamente a nossa filosofia, isto é o que é o projeto de formação, e a nossa filosofia centra-se essencialmente naquilo que é o atleta. Ou seja, para nós o que é importante é o desenvolvimento do aluno/atleta. Isso para nós é o importante. E depois, porque nós acreditamos que quanto mais forte o atleta for, o aluno for, mais forte coletivamente as equipas vão ser. E a realidade é que isto é possível quando, mas isso não é possível depois atingir-se resultados esportivos. Aquela malta que gosta de valorizar isso. Pois, mas a realidade é que é possível. E para quem gosta disso, já houve equipas, no caso dos salesianos, a disputar fases finais, no caso da geração de 2007, fases finais com Benfica, Sporting, Belenenses, Sacavamenses, o que é de facto, diz muito daquilo que nós acabamos por fazer ali, porque basicamente dentro desta filosofia depois há ali 3 princípios básicos, onde um é dotar o atleta, o aluno, das habilidades técnicas que lhe permite no futuro responder às exigências, eventualmente, se ele lá chegar da alta competição. Desenvolver, o outro princípio é desenvolver, por um lado, o atleta sobre o ponto de vista motor, e motor, isto significa, respeitando as faixas etárias onde eles estão, perceber claramente que, por exemplo, um miúdo de 9 anos não pode ter um trabalho de força. Não pode ter um o trabalho dele deve incidir, sobretudo, na base daquilo que é a velocidade, e depois no treino, em termos de capacidades condicionais, e depois no treino das capacidades motoras, no ritmo, na agilidade, na flexibilidade. E a realidade é que nós temos que respeitar isto. E isto é muito importante que acabe por se definir. E depois um terceiro princípio que é transversal, que é o aluno, para nós, será sempre mais importante aquilo que faz do que aquilo que traz. Ou seja,
aquilo que ele faz no decorrer do treino, do exercício de treino ou do jogo, será sempre mais importante para nós do que aquilo que ele traz, que é eventualmente, se ele não estiver bem orientado, e esse é o nosso trabalho, envolvendo o departamento psicopedagógico da escola, e é fantástico nisso, se ele não estiver bem orientado, se ele trouxer a alegria de ter ganho, para nós não é importante isso. Então é um miúdo que tem que ser reajustado. Porquê? Porque é um miúdo que, se não trabalhar essas ao nível das orientações motivacionais dele, vai-se perder mais cedo ou mais tarde. E pronto, qual é o fruto deste trabalho? É que depois, temos ali o Estoril à perna a tentar e consegue, de certa forma. Uns não, outros conseguem levar... Mas é cargas de miúdos. Tiago, a questão é que nós, quando às vezes dizemos assim, isto é que é preocupante e dá-nos alegria, mas a nós é um sentimento de alegria que nós temos, que é uma coisa, um clube como o Estoril, bem, como Malveira da Serra, ou o que seja, ir lá tentar contactar o miúdo, no máximo 2 miúdos. Agora, quando numa geração vão buscar 5, ou tentam ir buscar 5 ou 6, nós perguntamos, nós estamos bem, eles não estão bem. E isto é preciso ter, e voltamos aqui ao ponto inicial, que é a formação. E ter isto muito bem definido, para nós, cria-nos a vantagem de, quando um pai chega ao pé de nós, permite-nos dizer assim, o que nós temos para o seu filho é isto, isto e isto, e isto está tudo muito bem definido. É assim, quer, não quer, é como as mercearias, as escolas de futebol, há muitas por aí. E isso permite-nos ter essa confiança para que nós possamos dizer isto. Mas, pronto, depois também acredito que noutros contextos, lá está, porque a formação é um contexto específico que deve estar definido, as necessidades do outro lado pode ser. É por aqui. Sim, eu não te quis estar a interromper, mas acho que tocaste num ponto que é fulcral, que é, na formação devíamos sempre olhar para a formação do atleta, de valores e entre outras coisas, e por vezes há muita gente que, até a nível de um contexto até muito baixo, só olha para o rendimento. Vai lá, dá o treininho dele, mete os melhores a jogar, sabe que há ali miúdos, se calhar nenhum deles vai chegar a lado nenhum, mas não vai jogar minuto nenhum. Não, isto joga os melhores, e estamos a falar às vezes de terceiras divisões. Ou seja, em vez de estarmos ali a tentar formar atletas, a tentar formar um espírito de equipa, vê-se muitos treinadores também que nem isso têm em conta, e se for preciso, nenhum dos atletas vai chegar a lado nenhum, mesmo assim eles só jogam ali com os melhores, porque acho que estão desenquadrados, e depois isto ainda leva aos grupos terem mais atritos entre eles, e depois já está, não estás a focar no essencial, que é formar o jovem, entreter o jovem. Depois há aqui outra questão que é muito importante no meio, neste triângulo, que é clube ou escola, treinador e pais, que é depois os conflitos que são gerados por isso. É inadmissível. É inadmissível. E toda a gente tem, eu acho que toda a gente tem esta opinião que eu tenho, que é, mas depois uma coisa é a opinião, outra depois é as figuras que se faz e que se fazem. Claro. É inadmissível. E há muitos treinadores que são responsáveis por isso, porque repara, nós nos salesianos não somos perfeitos e não evidentemente não estamos no campo e no jogo e somos uns anjinhos que andamos ali. Não, eventualmente temos determinadas situações, como qualquer pessoa, que diz uma coisa que não deve dizer, ou o que seja. Mas temos essa responsabilidade moral. E essa responsabilidade moral, às vezes, faz com que eu olhe para o lado e tenha vergonha alheia de determinadas coisas que são ditas a crianças. Não é aos pais, porque os pais merecem ouvir isso e muito mais. Alguns pais. Mas a crianças, aquilo dói. Dói sentires e veres uma criança com pressão, a chorar sobre pressão, porque o contexto lhe criou esse fantástico. A competição trouxe à criança aquilo que é necessário. Agora, não pode haver alguém de fora que aumente, porque o resultado não está a ser positivo. Não, tu aí tens que te soltar e tens que... Se tiveres que dar um abraço, vais-lhe dar um abraço.
porque aquele miúdo precisa daquele abraço. Ou seja, esta questão aqui dos timings, e nós, enquanto treinadores, temos muita responsabilidade de muita coisa, porque nós falamos às vezes, porque os pais, não, mas nós às vezes, quando estamos num 0-0 e falta 1 minuto para acabar, e pomos o miúdo maior que nós temos na equipa lá à frente para coisa, nós também estamos a dizer qualquer coisa. E a realidade é que aí não, é como aquela coisa, não é como aquele ditado, não é faças o que eu digo, ou não faças o que eu digo, faz o que eu faço. Mas a realidade é que nós temos que, não é válido para aqui, porque nós temos que ter muito cuidado com o que dizemos e com o que fazemos. Não, e também lá está, eu ia pegar até no ponto, por exemplo, eu tive atletas, se calhar, né, os pais chegam ao pé e ele está aqui, pá, ele anda na má vida, não estou a dizer que isto aconteceu, atenção, mas imagina, ele está aqui, ele anda na má vida, assim aqui ao menos está entretido. Depois se eu agarro nesse atleta e meto também um pouco de parte, sem o motivar, sem o levar para os jogos e penso assim, olha, vou levar os melhores, este também não joga nada, fica mas é ali. O atleta o que é que vai voltar à má vida e vai, ou seja, aqui também temos que ter noção eu acho que é isto, temos de ter noção, e se queremos formar, e se o desporto também serve para formar, nós devemos trazer o miúdo para o pé de nós, dar-lhe uns minutos no jogo, tentar motivá-lo para que ele esteja ali focado, e acho que também aí há muita culpa, e eu vejo casos que às vezes aconteceram à minha volta, que a primeira coisa que se faz é olha, vai-te embora, desaparece à minha frente, e não se tenta trazer o atleta para o pé de nós. Ou seja, isto para dizer o quê? Lá está, na formação devíamos ter atenção. Claro que há contextos que é competição, e tu tens os 3 grandes, né, que aquilo é rendimento, mesmo sendo formação, mas também há muitos contextos que não são e às vezes as pessoas parece que não sabem o contexto onde estão. Mas pronto, também é a minha opinião. Mas isso, o que tu vais bater, vai bater naquilo que nós estamos a falar no início, que estamos aqui, quando começámos a falar sobre a formação, o que é? E a realidade é que se tu estás inserido, por exemplo, num bairro social, um clube que está inserido num bairro social, em que, está provado que os jovens ali têm determinado tipo de características, umas mais favoráveis, outras menos favoráveis. O contexto daquele clube tem que ser criado em função disso. E se, ok, mas eles não têm dinheiro para pagar. Então caí entre as juntas, que entrem as câmaras e que os apoios sirvam para isso mesmo. Porque se nós olharmos para o passado, e se nós pensarmos um bocadinho no passado, a maioria, eu estou-me a recordar de que foi o Bernardo Silva, que veio de um contexto diferente, mas acredito que hajam muitos mais. Mas a realidade é que, quando se fala do futebol de rua, nós falamos do futebol de rua e falamos do futebol de rua com saudade, porquê? Porque associamos ao futebol de rua os grandes talentos que Portugal teve. Depois não conseguimos perceber na especificidade, na profundidade, se foi bem assim ou se não foi bem assim. Mas quando nós falamos do futebol de rua, é exatamente isso. E, mas hoje é impossível porque os espaços, não existem espaços e jardins e não sei o que, não sei o que mais. Ok, é verdade. Mas então, que os clubes que estão mais próximos eventualmente desses espaços, que sejam financiados e apoiados para fazerem trabalhos com qualidade e que todas as pessoas que lá trabalham, treinadores, tudo, sejam pagos com qualidade, para que possam desenvolver ali um bom trabalho. Porque isso não é um projeto esportivo e é um projeto social. Às vezes nós esquecemos e aqui quando nós pensamos na formação, o que é, eu acho que era como eu dizia ao início, temos que analisar o contexto para que à partida se consiga definir prioridades. E isto é fundamental. Eu, na minha opinião, penso que seja fundamental. Sim. Em relação aí ao Colégio Salesianos, vocês já têm as camadas jovens todas ou, por exemplo, só futebol 7? Não. Temos a formação, temos até este ano, ou seja, o ano passado, abrimos os iniciados, sendo que depois há futsal até aos séniores, ok? E aqui a questão do futsal, e há bocado, no início disse que joguei futsal e que isso foi importante, porque eu também não me queria estar aqui a alongar, mas vou ser muito rápido com isto, que eu disse de filosofia e disse de princípios, e depois tu perguntas-me assim, mas como?
Como é que vocês fazem isso? De que forma é que vocês fazem isso? Pronto, e eu posso dizer que uma das formas que nós temos, ou uma das formas que nós temos para fazer com que o atleta tenha mais um espaço é que, por exemplo, ele nos benjamins ou nos traquinas, ele joga futsal ao domingo e joga futebol 7 ao sábado, por exemplo. Não é sempre assim, não é recorrente, mas aquele miúdo, quando se inscreve ali na escola, de acordo com aquilo que é a nossa avaliação, e atenção, nós utilizamos o futsal porquê? Porque o futsal, sobre o ponto de vista individual, permite-nos 3 coisas fantásticas. 3 coisas que são fantásticas, que é, de uma forma natural, pelo peso da bola, trabalhar alguma força, pelo peso da bola, pelo espaço de jogo e pela relação numérica, obriga-os a executar muito mais rápido, ok? E depois, porque se eles têm menos espaço e menos tempo, todas as ações técnicas, se o atleta não tiver, o aluno não tiver qualidade nas ações técnicas, não vai ter sucesso. Não é? Então, obriga o quê? O próprio contexto, o espaço competitivo, obriga-os a evoluí-los nestas três dimensões, sobre o ponto de vista físico, sobre o ponto de vista decisional, na velocidade com que decide, e sobre o ponto de vista técnico, porquê? Porque se não conseguir fazer um primeiro toque na bola, não vai ter sucesso. E não há mais ninguém nesta vida que o miúdo que queira ter sucesso. O treinador, não. O miúdo quer ter sucesso. Ele vai coisa. Ou seja, até o futebol de iniciados, porque estamos à espera que porque isto são 6 anos, não é? A escola tem 6 anos. E depois já tinha futsal, e o futsal é que tinha até os séniores também. Ia-te perguntar também se, como treinador, se incides aí mais do treino na parte do desenvolvimento técnico dos jogadores ou do tático, aí nos seus estudantes, por exemplo? Não, claramente técnico. Mas com nuances, mas que o exercício lhes permite depois evoluir. E aqui eu acho que é muito importante uma questão, que é quando nós falamos de futebol, e vou fazer esta analogia para que tu possas perceber aquilo, é a minha resposta à tua pergunta, que é quando nós falamos em futebol de formação versus futebol sénior, nós, para fazermos um bom trabalho na formação, nós nunca nos podemos esquecer quais são as exigências sobre o ponto de vista sénior, em alta competição. Nós nunca, porque, na realidade, por muito que nós possamos saber que só 1% ou 2% destes miúdos todos é que chegam à alta competição, não podemos ser nós a retirar essa esperança e essa ambição ao miúdo. Então, quando nós treinamos, quando nós criamos um projeto de formação, temos que ter sempre isto em conta também, que é prepará-lo para a dimensão sénior. E um atleta na dimensão sénior tem um conjunto de características e necessidades que, se não as tiver, se não ganhar na sua base, não vai ter sucesso. E então, quando nós olhamos para o futebol de formação e para o futebol sénior, eu acho que nós temos que encontrar aqui semelhanças e diferenças. E as semelhanças, na minha opinião, de uma forma muito simplista, e acho que deve ser essa a forma como nós devemos olhar para isto, é o quê? Quando nós falamos de futebol de formação e futebol sénior, é o quê? O objetivo do jogo. O objetivo do jogo é igual na formação e no futebol sénior, que é marcar mais golos do que os que sofremos. Ponto. Depois temos os princípios que regulam os objetivos do jogo. Que isto é teoria do treino, não sou eu que estou a dizer, é teoria do treino, que é os princípios fundamentais. Também é igual na formação, para termos sucesso, e também é igual nos séniores. E depois ainda temos as outras coisas todas, que são os princípios específicos, que nos regulam a atacar e a defender. E isso também é igual na formação e nos séniores. E depois há aqui uma questão depois há aqui 3 questões que nós temos que responder a isto, que é o como, o quando e o onde. E o como é muito simples, que é na formação, quer nos séniores, nós estaremos mais próximos de marcar golos, na minha opinião, e isto já é a minha opinião, aproximando-nos da baliza adversária com bola se formos o primeiro atacante. Ou sem bola, se formos o segundo ou o terceiro atacante. E a realidade é essa. Quem tem bola, se eu for o primeiro atacante e não tiver oposição, eu vou progredir e não vou passar a bola a ninguém. Se eu tiver oposição, tenho o recurso do drible, não é? E tenho o recurso do passe. Para quem?
para o colega mais próximo de mim ou para aquele que se movimenta mais longe. Quando? Quando não há pressão ou há pressão, e por onde? Por fora e por dentro. E logo aqui, quando nós temos estas respostas a estas perguntas, evidentemente que isto estará presente naquilo que é o processo de formação. Ou seja, quando nós os organizamos, quando nós estamos centrados no desenvolvimento individual do aluno, sobre o ponto de vista das habilidades técnicas e das habilidades psicológicas e físicas, quando nós temos estas orientações, quando nós vamos para jogo, é-nos muito fácil transmitir. Porquê? Porque o jogo, o treino, o exercício de treino, sendo lúdico ou competitivo, permite-nos criar determinados vocabulários com eles, que é o estar fora, os jogadores que estão fora, os jogadores que estão dentro. E quando nós vamos para o jogo, eles já percebem, e quando eles lidam bem com a pressão, e a pressão não é tudo o que vem de fora, a pressão é adversária, a relação de 1 contra 1. Ele sente que se o adversário, ele com bola, o atacante, se o adversário está longe, ele não tem tanta pressão. Se estiver perto, ele tem mais pressão. Dependendo da zona, depois, ele vai ter que tomar decisões. Se tomar boas decisões, há de ter mais sucesso. Não tomar boas decisões. Tudo, e volto a dizer, um miúdo de 6 anos, 7 anos, isto requer treino e requer, lá está, pequenos pormenores, pequenos pontos, pequenos princípios que nós lá chamamos de comportamentos individuais, princípios individuais, que vamos soltando no exercício, e quando eles chegam ao jogo e nós soltamos por exemplo, o primeiro toque para a frente, nós obrigamos a que todos os nossos miúdos, desde sempre, em qualquer situação, o primeiro toque seja para a frente. Tem que ser, é fundamental. Porquê? Porque jogar para trás, estamos a atacar a nossa baliza. Eu ia dizer mijar burra, mas não. Jogar para trás, estamos a atacar a nossa baliza. Mesmo que depois, primeiro toque para a frente, mesmo que depois tenhamos que jogar para trás. Mas a realidade é muito essa. Depois arranjamos analogias de animais, que é, se estiveres com um bife na mão e se vires um leão à tua frente, o que é que o leão veio para cima de ti, o que é que tu vais fazer ao bife, não é? Vais passá-lo, vais soltá-lo, porque senão vais ser comido. Pronto, e depois há aqui estas coisas. As diferenças do futebol sénior, que isto é o que nos regula. Por exemplo, nós agora criámos esta equipa de iniciados, e já houve muito disto nesta equipa de iniciados, que é semelhanças, ok, é aquilo, as diferenças, intensidades e ritmos, conhecimento do jogo, que era aquilo que tu me estavas a falar, sobre a inteligência do jogo individual e o conhecimento tático, níveis competitivos, etc. Mas se nós pegarmos nestes fatores todos que aqui estão, nós estamos a resumir isto a espaço, a tempo, a espaço para jogar, ou não, ou seja, porque nos séniores é tudo, ou deveria ser tudo muito mais intenso, organizado, temos menos espaço para jogar, temos menos tempo para tomar decisões, e que aquilo que faz a diferença é, se temos menos espaço e menos tempo, o que faz a diferença é os nossos recursos técnicos, o nosso conhecimento do jogo. Pronto. Então, é aqui que está a resposta à minha pergunta, à pergunta que tu fizeste, é exatamente esta. Ou seja, incidimos muito sobre o ponto de vista técnico, nunca descurando por princípios individuais e princípios coletivos, como, por exemplo, o mais importante a fechar será sempre a baliza. A baliza está onde? Está no corredor central. Pronto. Ou seja, em função das idades, eles quando entram nos traquinas, a nossa preocupação é que eles continuem a desenvolver o gosto, e que depois que tenham um gajo, desculpa a expressão, ia dizer gajo, que tenham pessoas com eles que se preocupem muito mais em com eles atingir o objetivo do jogo, que é marcar mais golos, do que o resto de atrás, que é uma coisa. Nós podemos ganhar 10-9, fantástico. Mas também se perdermos 9-8, fantástico. Em miúdos pequeninos, fantástico. Fantástico. Por isso, pronto. Não, Nelson, assim, muito resumidamente da minha parte, acho que é um pouco linear, né? Lá está, na formação vamos ter que estar sempre, depois vai ser crescente, quer dizer, vamos descurando mais a parte técnica para introduzir a tática, porque os jogadores já vão tendo mais técnica, também depois já está com a passagem de iniciado, dimensões do campo e isso tudo, vamos introduzir aos poucos ali um pouco mais dos conceitos táticos, chegar a 11, e depois já está, quando chegam a sénior já está no seu quase, não dizendo que está no seu potencial máximo já técnico, mas já está muito perto, muito mais próximo, acaba por ser uma parte mais tática. E
mas acho que a Tipo, tua resposta é muito melhor que a minha, aqui isso foi só para sintetizar e concordo com não, mas claramente, e vou-te dar aqui só uma deixa muito rápida que é, eu tive a possibilidade e a honra de poder treinar com atletas que foram ex-internacionais de futebol. Ou seja, quando nós falamos de ex-internacionais de futebol, estamos a falar de elite, não é? E, evidentemente, eu olhar para eles, e isto foi a minha grande mais-valia que eu tive nos séniores, de certa forma, ou seja, o que a formação ganhou com o meu trabalho nos séniores foi exatamente isso, foi a minha reflexão e a minha observação que eu fazia neles, e aquilo que os séniores ganharam com a minha aprendizagem da formação foi a simplicidade de conceitos e de conteúdos, e sobre o ponto de vista prático, que eu vou-te dizer uma coisa, que é, tu tens noção, ou vou-te começar isto por esta pergunta, vou-te fazer o desafio, que é, tu tens noção qual é a percentagem de golos dentro da área ao primeiro toque? Não. Mas Talvez acreditas seja que são maior. mais, que são menos? Acho que é É maior. maior. Acho que é maior do que vários toques. Pronto. Então, e se nós formos decompor o que está ali, naquela situação, o que é que ali está? Está decidir, executar sob pressão. Basicamente é o que está ali. Então, o que é importante? É finalizar ao primeiro toque. É importante que os miúdos desde pequenos, sem pressão, numa fase inicial e depois com pressão, que se comecem a habituar à finalização de primeira, à qualidade do primeiro toque. O primeiro toque no futebol tem, para receber, para passar, para finalizar, tem uma importância tremenda. E quando nós temos noção disto e introduzimos estas questões no treino, seja ele de uma vertente analítica, sobre o ponto de vista técnico, lúdico sempre, mas sobre o ponto de vista técnico, ou de uma vertente competitiva, porque tu podes criar rondos de 4 para 4, 5 para 5, 6 para 6, aonde o sistema de pontuação, lá está, pões este tipo de condições, estás a trabalhar algo que no futebol faz toda a diferença, que é os gajos mais valiosos, que ganham, que são pagos milhões e milhões. Mais, que é últimos passos. O último passo também se treina. E fazer um último passo, a qualidade é completamente diferente de fazer um primeiro passo. Pois Ou é. um terceiro passo. E as coisas, ou seja, há aqui muito, e aqui, lá está, diferenças do futebol sénior para o futebol formação. Há algumas, mas também há muitas semelhanças, e a realidade é que nós, de uma forma progressiva, podemos definir, e deve-se definir, na minha opinião, tudo aquilo que um atleta deve ter para que, pelo menos em consciência, a estrutura que aquele atleta é formado ficou a consciência tranquila que tudo tentou fazer para. Pois, evidentemente, que há muitos outros fatores que levam. Bem, já ocupei muito do teu espaço aqui. Tranquilo. Não ocupaste nada. Olha, ainda aqui perguntando sobre a tua experiência na Cova da Piedade com o Pedro, como é que vês aqui a introdução de uma equipa B, sendo que o Cova da Piedade, acho que nesta altura ainda não tinha sub-23, para não? Não. Pois, ok. Apareceu o Cova da Piedade, depois no ano a seguir continuaram com o Cova da Piedade, apareceu a equipa B, depois no ano a seguir é que introduziram o sub-23. Foi aqui uma introdução, se calhar, para o sub-23 e hoje em dia já conseguem ter as três equipas, né? A equipa principal, sub-23 e a equipa B. Como é que vês aqui esta questão, sendo que não tiveste a com a equipa de sub-23, porque acho que o Cova da Piedade usa a equipa de sub-23 já para numa fase mais avançada e a equipa B para uma primeira fase mal se sai dos Júniores. Se achas que é importante as equipas apostarem neste tipo de projeto? Sim, bem, na realidade eu não estava lá enquanto treinador do Sub-23, mas conheci, por exemplo, ou conhecia e conheço o treinador que lá estava este ano, que terminou, o Luís Tralhão. Lá está. O projeto, bom, respondendo à tua pergunta, projeto fantástico, top, mas tem que se ter muita atenção, como em qualquer empresa, muita atenção em quem se recruta. Porque há treinadores especialistas, porque repara, se nós formos ver os sub-23 são séniores. Os sub-23 são séniores. Mas a realidade é que se nós formos especificar o contexto, há grandes diferenças.
e depois lá está. Nós, se calhar, se fôssemos colocar aqui um treinador mais velho, bem, eu podia estar aqui a agarrar em nomes, mas não posso agarrar, não devo agarrar em nomes. Mas lá está, aquilo que eu quero dizer é que há treinadores que devem ser treinadores a vida inteira de formação, porque são geniais a treinar formação. E há treinadores que são geniais a treinar sub-23 e há treinadores que são geniais a treinar equipas de alto rendimento. E nesta realidade, eu acho que eles fizeram, a equipa de sub-23 no Cova, sobre o ponto de vista do rendimento da equipa, foi tremendo. Depois não sei dizer se foram muitos rapazes utilizados na equipa A, se sim, que tipo de rendimento é que tiveram. Eu sei aquilo que se passou connosco lá, e a realidade é que aquilo que se passou connosco lá, acho que nós conseguimos, de certa forma, evidentemente que quando a equipa B foi criada, ninguém, na altura o Mr. João Barbosa não iria agarrar num miúdo que estava na segunda divisão distrital, ou estava-se a preparar para competir na segunda divisão distrital, para colocá-lo nos séniores. Isso não há. Mas eram muitas divisões de distância. Sim, mas a realidade é que ele depois, quer depois o treinador a seguir, que foi estava a faltar o nome dele, um porreiro, que foi jogador do Setúbal e treinador do Setúbal, Bruno Ribeiro. O Bruno Ribeiro. Quer ele, quer o Bruno Ribeiro, depois tiveram a coragem de agarrarem miúdos e de os ir levando ao treino. E a realidade é que eles depois acabaram por aqueles momentos ser muito positivos também para eles. E lá está, eu acho que uma equipa B é sempre um bom projeto, desde que a equipa A esteja consolidada. Ok? Se a equipa A estiver consolidada no nível competitivo onde o Cova estava, faz sentido que haja uma equipa B e que essa equipa B sirva para alimentar, ou que possa poder vir a alimentar a equipa A e depois definir as estratégias para que isso possa acontecer. E na altura, quer o Mr. João Barbosa, quer o Mr. Bruno Ribeiro, acabaram por ajudar e contribuir muito naqueles atletas que depois assinaram os contratos profissionais e que saíram para a segunda liga, etc. Ou seja, há bocado eu dizia que foi a nossa maior conquista, mas lá está, isto tem que se alinhar aqui um conjunto de astros. É exato, e haver a colaboração de todos. Nelson, em termos de perspectivas, continuar no futebol jovem, esperar por um projeto mais competitivo a nível jovem ou esperar por um projeto, percebes o que quer dizer, mais competitivo, mais profissional? Sim. Ou aqui também um projeto a nível sénior, quais são as perspectivas futuras do Nelson? Olha, eu acho que estarei sempre a minha vida toda ligado, desde que assim eles queiram, ao projeto da Escola dos Salesianos. Eu acho que já estamos tão dentro daquilo, aquilo já é tão nosso, tão nosso enquanto comunidade, que acho que mesmo que possa cumprir alguns sonhos meus, que é ter a ambição de poder integrar e vivenciar aquilo que é uma realidade de alta competição no futebol profissional, seja em Portugal, seja lá fora. Eu acho que nem que seja como conselheiro, eu hei de estar sempre ligado. Por isso, fazer parte da mobília, como a gente costuma dizer. Mas uma mobília que se consiga mexer e consiga opinar ainda e influenciar positivamente o bom trabalho daquilo. Porque é de facto, são pessoas muito valiosas, uma entidade enormíssima, que trata muito bem as pessoas. São bons cidadãos ali e ajudaram-me a ser também melhor cidadão. E depois, em termos de futebol sénior, gostava de lá está, de ter a oportunidade de vivenciar e de contribuir para uma realidade de alta competição, segunda liga, primeira liga, sei lá. Eu começo por pedir o mais baixo, não é? Porque depois cabe-nos a nós demonstrar se temos condições ou não para isso. Exato. E preferencialmente seria em Portugal ou lá fora? Onde surgir a oportunidade? Olha, é diferente. Preferencialmente seria com alguém
porque o local para mim não é muito importante. Seria com alguém que eu realmente me identificasse, gostasse. Tenho algumas pessoas, como lá está, o Silva, o próprio Pedro Figueiredo, são pessoas que eu ia e que vou, eles sabem disso, de olhos fechados com eles, para qualquer desafio, por muito louco que possa parecer ao início, mas vou. E depois com outro tipo de pessoas, sobretudo com pessoas que sejam boas pessoas. Ok? Isso acho que é o mais importante, porque acho que uma relação profissional depende muito do valor humano que cada pessoa tem. Acho que é essencial. Na alta competição, então, é essencial. Onde toda a gente pega, onde a comunicação social, então, está sempre à espreita de pegar para. É fundamental que haja ali uma complicidade grande. Exatamente. Olha, Nelson, quero-te agradecer por teres participado aqui na nossa rúbrica. Vou agora tentar sacar-te aqui um almoço aqui no nosso quiz. Vamos já ver se consegues acertar 3. A net está boa? Acho que sim, acho que sim. Estamos A a net ouvir está bem. boa? Não, eu não estou a ouvir bem agora. Não, pois. Mas podes ganhar também podes ganhar. Duvido. Olha, vou começar aqui pela primeira. Esta é dada. Qual é o ano de fundação da Linda a Velha? O ano de fundação de Linda a Velha? Ui. Ajudas, não? Posso dar ajudas. Eu posso, não, eu sei o dia e o mês. O dia e o mês é dia 1/10. Isso eu sei. O ano eu tenho. O ano é 1937. 1-0 para ti, vês? Nem Tá? preciso dar ajudas. Espetáculo. Espetáculo. Não, mas porque organizei, enquanto coordenador, organizei muitos torneios de aniversário do Linda a Velha. E também te digo uma coisa, eu com mais ou com menos dificuldades, há coisas que eu sei, é antes de fundação dos clubes que é o mínimo que um gajo tem que saber, mas o Linda a Velha, sei lá, pensei que fosse um Mafra, como fizeste ao Pedro e tal. Pois. O do Mafra sabia por dizer já na hora. Olha, falar no Mafra, treinaste o Val do T, onde é que ele jogou esta época? Não, sei lá, o Val do T. E no Val do T. Olha, o Val do T foi outro fantástico, um rapaz fantástico, uma humildade. Ele esteve no Setúbal. Ele esteve no Montijo aqui, depois. Depois do Setúbal. Esquece, então não sei. Diz-me só, está em Portugal ou fora? Não, está no Campeonato de Portugal. Val do T. Montijo. No Pinhal Novense não teve. Vou-te dizer assim, ele estava numa equipa, isto é uma ajuda, estava numa equipa que estava no play-off para subir agora quando parou o campeonato. Eram 8. Pois eram. O Praense não era. O Real também não era. O Real também não era. Porque o avançado suplente era um tipo que jogou no Benfica. O Loltano também acho que não era. Não, mas o Loltano não estava para subir, acho eu. Não. O Loltano não estava. O Olhanense. Exato, o Olhanense estava para subir. Não sei. Não consegue já chegar? Aí, o meu puto Val do T. Não sei. Estava no Aroca. No Aroca, não sei. Olha, longe de saber. Longe de saber. Veja, também. Eu sempre tinha uma ideia, por acaso. Quantas presenças tem o Mafra na segunda liga? Está um igual, não está? Tá. Um igual. São quantas perguntas? 5. Tens que acertar 3. Quantas presenças? Tem o Mafra então, na segunda liga. Contando já com este ano? Sim. Ou com este novo ano que vai entrar? Não. Com o que acabou. Ou seja, então, 1 ano. 2 anos. Tem 3 anos. Tem 3 anos. Exato. Vês? Tem Só 3 falta anos. uma. Tem 3 anos. Só falta uma, calma, que tu agora. Essas são as. 2-1. Estou aqui a contar, 2-1. 2-1. Olha, deixa eu só confirmar.
Escolhe bem, é? Não, eu tenho aqui uma chutação mesmo a confirmar. Onde é que se estreou o Mr. Souza como sénior? O clube. Aonde ou quando? O clube que ele se estreou como sénior. Epá, essa podias. Ele era da formação do Benfica e depois estreou-se como sénior. Ele era da formação do Benfica e deixa-me dizer, vou-te começar a apertar aí pelos cantos. Ele das duas, uma. Ele jogou, ele fez a formação do Benfica, ele esteve. As histórias que eu vivi com o Sousa, as histórias que eu vivi que ele me contou. Ele esteve no Alverca, ele esteve no Braga, depois emprestado pelo Porto. Eu acho que o gajo não me contou nenhuma história. Eu vou arriscar Alverca. E arriscas bem. Aí Vês? está! Já Aí ganhaste. está! Não, essa aí, Tiago, essa aí, porque quase que me ias apanhando. Porque ele das duas uma, ou ele tinha ido ali para o pé da terra dele, lá para a Aroca, que ele é ali daquela zona, mas depois bateu-me aqui o Alverca, É e que era depois a a altura, história. era a equipa satélite na altura. E depois a história. Olha, uma boa história que o futebol me deu foi a história da ida do Sousa para o Porto. Ah. Eu depois conto. E olha, falta aqui um ano de fundação, do 1º de dezembro. Sabes qual é? Tem que saber, tem que saber. 1/12. Pois, 1 de dezembro, 1º Um de do dezembro. 12. Aí Não, também. o 1º de dezembro, o 1º de dezembro é, às vezes nós olhamos para o 1º de dezembro mas não damos o valor que o 1º de dezembro é uma equipa com pessoas fantásticas e que tem um historial fortíssimo. Mas o 1º de dezembro é muito antigo. O 1º de dezembro, eu sei a resposta. Eu sei a resposta. É de muitos, 1880. Exatamente. Não é? Nós tivemos o prazer de almoçar com o Sr. Vítor e com o Bruno Álvares, também tornaram o 1º de dezembro. Olha, o E, Bruno Alves saiu este ano. exato. E já pagámos, ou foi o Bruno, acho que o Bruno é que pagou a dívida, nós pagámos para o Tiago ali em Setúbal. E sim, Foi. ele contou a história que o 1º de dezembro é muito antigo. O futebol vem mais tarde. O senhor Vítor Cabasso. Exato, exato. Isso é top. E ele contou a história que é muito antigo. O futebol foi introduzido mais tarde, mas já está. O ano de fundação do clube, que é o que interessa, é de 1880, já há uns Já séculos está aqui. atrás, Sim. do século Lá, XIX. jogam lá no nosso bunkerzinho, que ele era lixado. Aquele campo é. E depois tem o Sr. Vítor, os irmãos, o Sr. Rui, que são os donos da Periquita, ali em Sintra. São pessoas extraordinárias, mas são aquelas pessoas que vale a pena mesmo conhecer no futebol, porque pá, top, top, top. Acredita que foi dos melhores dos clubes que eu mais gostei, que tão pouco tempo tive e que mais gostei, mesmo pelas pessoas. São extraordinárias, mesmo. E sim, também a impressão que tive ali no almoço pareceu muito boa pessoa, o Sr. Vítor. Aí, é top, é top. É, E muito, muito o bom. Bruno, E o também Bruno é. também. E daí tem aspas, aspas. Tu fizeste aqui, o Bruno esteve aqui. Teve. Então tem que ir E perdeu pesquisar aí. 4-1 aqui no quiz. Perdeu. Tens que Ei, dizer a ele que afinal não é assim tão difícil, é que nem estudou. Bruno, não me digas que perdeu aqui na pergunta do 1º de dezembro. Já não me lembro. Olha, Nelson, foi um prazer ter-te aqui comigo. O Cerqueira não pôde estar aqui hoje. Queria-te agradecer e olha, desejar-te felicidades e que consigas cumprir ainda os teus sonhos. Espero que eu também os consiga, tu consigas e toda a gente que tenta e que luta por isso Claro que sim. consiga. Acho que merecemos. Em termos de desafios, queres convidar alguém a passar aqui nas chazadas? Se pensaste sobre isso? Sim. Olha, antes de mais, Tiago, a pressão já foi boa. Espero que tenha sido para ti o tão bom quanto foi para mim o estar aqui. Foi de facto muito positivo pela partilha
das ideias e claro, desejo-te a ti olha, o que desejo para mim. O que Exato, desejo é para mim. isso. E se um dia nos cruzarmos, ainda melhor para nos podermos rir depois com estas histórias. Ok? Exatamente. Olha, Não, para desafiar. vamos cruzar para pagar o almoço. Está feito, temos que cruzar. Ah, pois, exato, exato. Não, mas houve aí uma que tu me deste uma ajuda. Pronto, eu pago as bebidas, vá. Então eu pago as bebidas. Fica assim combinado. Tranquilo. Olha, eu pensei aqui eventualmente em pessoas que pudessem ser depois também interessantes para aqui, para o programa e para quem nos ouve. Vou indicar três pessoas. Uma delas não poderia deixar de ser o Pedro Silva, uma pessoa fantástica. Ele atualmente, hoje, está na Suíça, está à espera de jogar agora as meias finais ou os quartos finais da Taça da Suíça com o Young Boys. Ele está lá no Rapperswil. Uma pessoa tremenda, com um conhecimento tremendo sobre o ponto de vista do jogo, sobre o ponto de vista do treino e todas estas reflexões que hoje tenho. Foi ele que muito me sensibilizou para muitas pequenas questões destas. É uma pessoa super interessante. É o Pedro, é o Filipe Neto. O Filipe Neto é uma pessoa que esteve connosco no COVA, que era um dos treinadores adjuntos, especialista na área da fisiologia, do treino. Esteve no passado e está atualmente. Ele é um dos fisiologistas da equipa profissional de handball do Benfica. E pronto, e acho que também numa outra área diferente. É uma pessoa muito, muito, muito interessante, que também esteve como adjunto do... Ai, que grande falha, pá. Epá, teve no Olympiacos com o treinador... Está-me a faltar o nome. Com o treinador, que era o antigo treinador de guarda-redes da equipa técnica do Paulo Bento. Que foi treinador, que acabou agora a época o Ricardo Pérez, exatamente. Ele teve no Olympiacos na equipa de sub-21, sub-23, lá com o Ricardo Pérez. Pronto, e depois, entretanto, acabaram por regressar. Ele agora está no Benfica, na área de handball. Acho que é uma pessoa interessantíssima. E depois, sobre o ponto de vista técnico, por fim, o André Lourenço, que é o treinador adjunto da equipa de sub-23 do Estoril Praia, um grande amigo, que trabalhámos juntos no Mafra, e que pronto, e depois a partir daí, desde aí, uma pessoa extremamente interessante, que também fez a sua formação toda no Sporting, nas camadas jovens, infantis, iniciados. Depois já esteve na Finlândia, numa equipa de sub-21, regressou e pronto, e agora está ali. Acho que pronto, são estas três pessoas: o Pedro Silva, o Filipe Neto e o André Lourenço. Espero que eles aceitem. Exato, se eles aceitarem, será um prazer participarem e tê-los aqui na rúbrica. Olha, Nelson, grande abraço e fica aqui então registado. Obrigado. Muito obrigado.